Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência a mais uma parte da nossa catequese sobre o noéismo. Então vamos passar à próxima pergunta. O que é o liberalismo? Resposta: o liberalismo não passa de uma ilusão. Próxima pergunta. E o que é o comunismo? Resposta: é a mesma ilusão liberal, porém vista sob outra lente. Pergunta: pode nos explicar melhor? Resposta: há um abismo de confusão entre os autores políticos acerca da natureza íntima do comunismo e do liberalismo, o que consequentemente torna deficiente sua definição. E é por essa deficiência que alguns se aproximam mais de uma dessas doutrinas do que da outra, sem se darem conta que a oposição entre ambas é meramente acidental. Para entendermos isso, será necessário que esclareçamos, primeiramente, o que verdadeiramente é o comunismo, e para isso faremos uma distinção entre dois aspectos, um acidental e outro essencial. O primeiro aspecto é um meio e o segundo, um fim. Aquilo que se convencionou chamar de comunismo, a partir de 1917, sobretudo, não passa de um meio e não de um fim, e é nisso que está a essência do erro de análise. A ditadura do proletariado, segundo Marx e Engels, não seria o comunismo, mas o meio para se chegar a ele. A Revolução Bolchevique tornou o meio em um fim, em si mesmo, e o espalhou para o mundo. Em outras palavras, aquilo que se toma como comunismo, tendo como referência a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China, Cuba, Coreia do Norte, etc., em realidade é o que se pode chamar mais propriamente de socialismo real, ou seja, um modelo efetivo de Estado cujo viés vital é a economia planificada e o controle dos bens e meios de produção, bem como da vida social posta como um todo orgânico a serviço desse mesmo Estado. Assim sendo, quando se fala em comunismo, na verdade se está falando em socialismo ou comunismo realmente existente. Mas o comunismo, em essência, não é o real, mas o ideal, pois que este é mais uma ideia ou doutrina do que propriamente uma realidade objetiva e concreta. Pode-se dizer, por isso, que há comunistas, em certo sentido, mais pelo que aspiram do que pela sua vida prática. Da mesma forma, se pode dizer também que há governos comunistas mais pelo que têm de ideologia do que propriamente pelo que têm de efetivo enquanto realidade política. Ocorre que, para a mentalidade comunista, haveria sempre um período intermediário entre o fim da opressão liberal capitalista e o comunismo, uma transição necessária, mas que em realidade nunca deixa de ser uma transição, ou seja, o socialismo real nunca se torna o socialismo ideal, assim como a democracia moderna real nunca chega a seu fim, que seria a democracia ideal. Por isso, pode-se bem dizer que ambos os sistemas, socialista ou demoliberal, visam o mesmo fim ou utopia comunista. Mas o que seria então o comunismo? Em síntese, podemos defini-lo como uma manifestação da velha tentação dos homens em querer reestabelecer na Terra, pelas suas próprias forças naturais, o paraíso perdido, a Idade de Ouro, o Jardim do Éden. Para isso, os socialistas vão se valer de diversos sistemas, e haverão os utópicos, os científicos, os positivistas, os social-democratas, os anarquistas, etc. Enquanto caminham com os olhos fixos no futuro quimérico, pisam sobre os cadáveres de suas vítimas, como admitiu o historiador marxista Eric Hobsbawm, em 1944, durante uma entrevista a Michael Ignatieff, da BBC, na qual afirmou tranquilamente que o grande terror de Stalin teria valido a pena caso tivesse resultado na Revolução Mundial. Ignatieff replicou essa afirmação com a seguinte pergunta: então a morte
de 15,20 milhões de pessoas estaria justificada caso fizesse nascer o amanhã radiante? Hobsbawm respondeu com uma só palavra: sim. O comunismo, como tal, se pode definir então em uma única palavra: imaginação. E não era esse o mesmo sonho liberal da juventude dos anos 60, no seu lema A Imaginação no Poder? O comunismo nunca existiu e nunca poderá existir a não ser na imaginação dos homens que se negam a aceitar a história como ela é. E é por isso que o comunismo é intrinsecamente perverso, como bem o disse o Papa Pio XI. Pois a história é o plano de Deus para nos salvar. No entanto, o naturalismo humanista, em sua revolta contra Deus, rejeita a própria realidade histórica da redenção e abandona o homem ao materialismo histórico. E o entrega às forças ocultas que o dominam pelo poder das finanças e do materialismo de uma vida sem fé, sem esperança e sem caridade. Assim sendo, o comunismo só pode ter por adversário não o capitalismo, do qual ele se apropria para se apresentar como antítese, e assim enganar aos incautos que sonham com a felicidade nesse mundo, oferecendo-lhes o fausto dos bens terrenos que o capitalismo demoliberal lhes nega. Não, o ódio da utopia comunista se direciona exclusivamente contra nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Igreja. Pois o católico compreende o verdadeiro sentido da vida através dos mistérios divinos que Deus mesmo revelou, ou seja, a redenção do homem pelo sangue de Cristo, com o qual podemos ser agraciados já nesse mundo, enquanto nos unimos com nosso Salvador crucificado através dos sofrimentos dessa vida, aceitando-os com resignação e suportando-os no presente, mas com o olhar fixo no céu, nossa verdadeira pátria no futuro. Sim, para o católico, o comunismo não passa da velha mentira de Satanás: sereis como deuses. Próxima pergunta. Pode nos explicar mais sobre o liberalismo? Resposta. A essência do liberalismo está em seu desejo de obter a plena liberdade, por isso será necessário que falemos sobre o que é liberdade. Todos nós crescemos ouvindo a palavra liberdade. Como se vê, nela se encerram os mais sublimes anseios humanos. A ouvimos incessantemente nas canções populares, nos hinos, nos pronunciamentos dos chefes de Estado, na grande mídia, nos filmes, por toda parte há a repetição dessa palavra, como se fosse uma espécie de comando mental do qual nada se pode fugir, programando-nos para responder a qualquer situação com apenas uma exclamação: liberdade. Mas o que é, afinal, a liberdade? Certamente não é o que se pensa, não é o que se ensina, não é o que nos fazem crer que seja. E podemos facilmente saber disso, porque a imposição que se faz dessa palavra já nos demonstra um esvaziamento de seu próprio significado. Pois, afinal, que verdade necessita de tanta coação para ser aceita? Por que é um crime, nos dias de hoje, questionar essa liberdade? Não dizemos que haja algo de errado na liberdade em si, mas no sentido moderno que se dá a essa palavra. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho diz, abro aspas, portanto, um homem bom, ainda que seja escravo, é livre, mas um homem mau, ainda que seja rei, é um escravo. Pois este serve não a um homem somente, mas o que é pior, a tantos senhores quanto forem os seus vícios. Fecho aspas. Nesse pequeno fragmento, o santo doutor da Igreja nos diz muito mais sobre liberdade do que todos os hinos modernos, romances e filmes. Em Santo Agostinho, podemos ver como a liberdade se relaciona com algo superior a ela mesma, ao passo que naquilo definido pelos modernos, a liberdade é tanto um princípio quanto um fim em si mesma. Mas já vimos que a razão demonstra que há alguma mentira por trás dessa definição. É que o grito de liberdade dos modernos não é outra coisa senão uma rebelião. A rebelião da própria vontade contra aquele que é superior a ela, Deus. O liberal rejeita a autoridade porque considera que toda autoridade é restritiva,
Se lhe fosse possível, aboliria de um só golpe todas as leis. Por essa razão, a primeira liberdade que se vai defender como absoluta será sempre a liberdade religiosa, o que em realidade não é outra coisa senão o desejo de se livrar de Deus mesmo, autor e fundamento da própria lei. Pois aquele que é livre para acreditar em qualquer Deus não acredita em nada a não ser naquilo que vem de si mesmo. E daí, do campo teológico para o campo político, a queda é acelerada. Liberdade passa a ser apenas a faculdade de cumprir ou não certas ações sem o impedimento dos outros que consigo convivem, ou da sociedade como complexo orgânico ou do poder estatal. Segundo a doutrina liberal clássica, ser livre significa gozar de uma esfera de ação mais ou menos ampla, não controlada pelos órgãos do poder estatal. Perversão levada mais adiante pela doutrina democrática, segundo a qual ser livre não significa não haver leis, mas criar leis para si mesmo. Não pode haver leis senão aquelas que emanam do próprio homem. Por isso, denomina-se liberal aquele que persegue o fim de ampliar cada vez mais a esfera das ações não impedidas, enquanto denomina-se democrata aquele que tende a aumentar o número de ações reguladas mediante processo de autorregulamentação, donde Estado liberal é aquele no qual a ingerência do poder público é a mais restrita possível, e democrático aquele no qual são mais numerosos os órgãos de autogoverno. Em síntese, o Estado democrático seria um meio para se atingir um fim. A democracia ideal ou pleno liberalismo, ou, em outras palavras, uma ausência de leis, tal como no comunismo ideal, um anomismo. Em outras palavras, o homem moderno quer ter a vontade livre para fazer aquilo que quer, o que não passa de loucura, pois tal princípio é contrário à própria liberdade. Sim, porque, ao contrário do que pensa o liberal, é a autoridade que nos faz livres, e a autoridade reside na verdade revelada por Deus e conhecida pelas evidências. Se o homem não se conduz pela verdade objetiva, demonstrada pela reta razão, sua vontade se submete a outra coisa, ou seja, aquilo que deseja pelos sentidos externos. E não é precisamente isso a escravidão? Porque ser escravo é pertencer a outro, ter sua vontade movida pelo que lhe é externo. A inteligência melhor se aplica quando ordenada à prudência, que afasta de nós a malícia de tomar como verdadeiro somente aquilo que convém à nossa vontade, seja por preguiça de estudar ou por vaidade. Sem esses obstáculos, a inteligência chegará a seu fim específico, que é a verdade objetiva. Da mesma forma, a vontade deve buscar seu fim específico, que é o bem, mas é pela virtude da fortaleza que se deve ordenar a vontade ao bem que se busca. E esse bem só será verdadeiramente bem se servir à justiça. Eis aí o livre-arbítrio. Pela vontade, escolhemos o melhor meio, dentre outros, para alcançarmos um bem claramente demonstrado pela razão. Se não for assim, faremos mau uso da liberdade. O livre-arbítrio é a faculdade de escolhermos entre bens e não escolher entre o bem e o mal. Os modernos confundem livre-arbítrio com liberdade de consciência, tomando os dois termos como sinônimos, ou pior, substituindo aquele por este, pretendendo dar à consciência uma autonomia que lhe é impossível. A consciência, tal como pretende os modernos, não dá contas a nada a não ser a si mesma, pois é livre. Ora, é a vontade que é livre no homem e não a consciência. Esta é apenas uma capacidade que temos de saber coisas e refletir sobre elas. E como podemos nos enganar em nossos juízos, não é bom que se dê a alguém o direito de errar simplesmente porque sua consciência é livre. E é porque o erro não pode ter direitos que existem tribunais, justiça e leis. A tal liberdade de consciência, conforme definida pelos modernos, é um grave erro derivado da má filosofia subjetivista de Immanuel Kant. E se for defendida por quem quer que seja, deve-se assumir todas as suas consequências: aborto, suicídio
homossexualismo, etc., porque as demais liberdades modernas derivam desse erro maior. Vejamos como. Posta a nível coletivo, a consciência seria algo não apenas individual, mas também dos grupos sociais, a consciência do povo. Logo, a consciência mais livre é a da coletividade. Assim chegamos ao domínio das maiorias e não mais da realidade objetiva. Importa seguir aquilo que a maioria decidir, ainda que contrário à razão. Torna-se compreensível o ardil da liberdade de ensino e da liberdade de expressão, pois por meios persuasivos se põe a consciência coletiva aonde bem se quer. Isso não é liberdade, é apenas manipulação de consciências. Pois, uma vez defendidas essas liberdades, tanto se pode ensinar a mentira, quanto se pode expressar e difundir o erro, a pornografia e a blasfêmia. E através da outra liberdade, a religiosa, se remove aquela única que possuía os meios para ensinar e difundir a verdade, e que por isso era a única que deveria ter liberdade, pois só a verdade e o bem podem ter direitos, a religião católica. Essa perversão da ideia de liberdade se deu no mundo moderno porque os homens não querem prestar contas de seus atos a Deus, negando a lei natural e a moral elevada que dela deriva. Não obedecendo a nada que não seja sua própria vontade, repetem Satanás, não servirei. Sem compreender que a liberdade é para escolher entre bens e não entre o bem e o mal, a liberdade rapidamente se transforma em vício e corrupção de todo tipo. Essa licença travestida de liberdade foi bem compreendida na Revolução Francesa pelo Marquês de Sade, para quem os homens deveriam ser livres até para pecar, o que é uma contradição de termos, como já vimos, porque não existe liberdade no pecado, mas escravidão. Entendida essa doentia noção de liberdade dos modernos, logo compreendemos o porquê de tanto ódio à Igreja, que, como boa mãe, exortava e corrigia seus filhos, seduzidos por essas mentiras. Vista como os modernos a veem, a liberdade não é outra coisa senão como uma prostituta que vende o próprio corpo. Não foi por menos que entronizaram em 1793, durante a Revolução Francesa, em pleno altar de Notre-Dame, uma meretriz, porque nada simboliza melhor as liberdades modernas do que uma meretriz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.